Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos e a todas, né? A todos que estamos aí no canal Pensando Sociologicamente. Aqui vamos continuar com a maratona concurso de professores. Essa é a aula 3, que vamos versar sobre o quê? Deliberação 10.814. Vem comigo, vem com a gente, cola aqui, vamos juntos. Com o professor Miro Santos, rumo à aprovação. Pessoal, deliberação é resultado a partir de um colegiado, né? A diferença entre deliberação e resolução. Resolução são aquelas normas e leis que são operacionalizadas a partir do executivo. No caso aqui, deliberação, ela vem do Conselho Estadual de Educação. Vamos juntos, né? Verificar essa estrutura dessa deliberação, sem mais delongas. Então dê o like, curta o canal, né? Se inscreva se você não é inscrito aqui no canal Pensando Sociologicamente. Esse tema é difícil de encontrar, você não vai encontrar em vários lugares, né? Então, basicamente em poucos. Você vai encontrar na página da CP, você vai encontrar na página do próprio Conselho Estadual de Educação, você vai encontrar na FETEMES alguma coisa, e em cursos é muito incipiente, tá? Então, vamos olhar aqui que se pode cair, pode ajudá-los em algumas questões. Pessoal, deliberação 10.814, né? Ela é de 10 de março de 2016. O que ela faz? Ela estabelece normas para a educação básica no Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Então, assim, tem sempre algumas leis maiores, que são a LDB, a Constituição, os DCNs, e cada sistema estadual de ensino, no caso, os sistemas estaduais, né, no caso a educação, por meio da Secretaria de Estado de Educação, ela toma como base algumas deliberações dos Conselhos Estaduais de Educação. Nesse caso, essa deliberação ela vai dizer muito, né, sobre como está organizada a educação básica aqui no Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Então, quantos alunos por turma, né, como é que funciona a aprovação, quais modalidades de ensino são oferecidas nesse sistema de ensino, como é que vão fixar as normas em relação à mantenedora, a continuidade da educação ou não, quais são as regras de organização das escolas, e aí vai, são muitas coisinhas, né? Então alguma coisa que pode cair em relação sobretudo ao Covid-19 é quantos alunos, né, cabe ou tem que ter em uma sala de aula do ensino fundamental 2, quantos alunos tem que ter numa sala de aula no ensino médio, e se houver, né, se existir aí algum aluno da educação especial com atendimento educacional especializado, como que fica? Então são algumas questõezinhas que, por exemplo, essa deliberação ela pode nos ajudar, tá bom? Então, estrutura, 12 capítulos, 133 artigos, 11 seções. Então, olha, veja bem, tem mais artigos do que a própria LDB. Capítulo 1, das disposições preliminares. 2, da organização da educação básica. O 3, das etapas da educação básica. O 4, do regime escolar. O 5, dos recursos humanos. O 6, da estrutura e do funcionamento. Do credenciamento e da autorização de funcionamento. Credenciamento do quê? Das escolas, como eu disse, né? Essa deliberação ela trata dessa organização. O 7, né? O capítulo 7 do credenciamento, capítulo 8 da Escola Polo. A Escola Polo são algumas escolas que existem em Mato Grosso do Sul e pode cair também no concurso, hein? No processo seletivo. Por exemplo, a gente tem algumas escolas. Um abraço pro pessoal da Escola Regina Bettini, que é a Escola Polo aí, que atende, né, o pessoal da unidade prisional, que atende o pessoal das UNEs, né? O pessoal lá que está na educação atendendo, né, os meninos, né, os jovens infratores e tudo mais. E tem outras escolas polo, né? Um abraço pessoal sempre aí das escolas das quais a gente faz sempre muita amizade, né? Henrique Cirilo, Ada Teixeira, na figura da direção, dos professores, dos coordenadores e coordenadoras. Abraço pessoal do Maria Elisa. Abraço também muito forte ao pessoal do José Maria Hugo Rodrigues. Vamos juntos! A gente vai sempre tecendo amigos aqui, conversando com todos. Inclusive, um abraço pessoal do interior, né? A gente tem vários amigos em Dourados, amigos em Três Lagoas, amigos em Amambai, em Carapó, né, em Douradina, e vamos juntos. Pessoal, capítulo 9, da mudança de mantenedora, de endereço e de denominação da instituição de ensino. Então trata disso também. Capítulo 10, da desativação do descredenciamento e da extinção. 11, das irregularidades e sanções. 12, das disposições gerais e transitórias. Vamos juntos. Essa é a estrutura, então, da deliberação 10.814. Então, alguma coisa você tem que saber sobre essa deliberação, né? Aprovação em relação à educação infantil, né? A questão das modalidades,
e outras coisinhas mais. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Vamos adiante. Vocês vão perceber que alguns artigos são muito parecidos ou são realmente cópias, né, fiéis da LDB ou da própria Constituição, porque é assim mesmo, né, essas disposições regionais, essas deliberações regionais cumprem, né, o papel que está na LDB. Então, artigo 2º. A educação escolar desenvolvida por meio do ensino em instituições próprias será regulamentada por meio desta deliberação. Então, assim, essa educação institucionalizada tem que tomar, né, ciência do que está escrito nessa deliberação. As escolas têm que tomar ciência. Artigo 3º. A educação básica compreende as etapas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, sendo obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. E aqui também é o que está posto na LDB, né? Lembrando aí sempre que a educação básica é essas etapas, a educação infantil, né, o ensino fundamental e o ensino médio. E a idade, né, dos 4 aos 17 anos de idade. Vamos juntos. Parágrafo único, pessoal. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Artigo 4º. A educação básica tem por finalidade o pleno desenvolvimento do estudante, assegurando-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecendo-lhe os meios para atuação participativa na sociedade e inserção no mundo do trabalho. É isso, né? Finalidade da educação. Cidadania e fornecendo meios para participação na sociedade e também para o mundo do trabalho. Na educação básica é necessário considerar as dimensões do educar e do cuidar, em sua inseparabilidade, buscando recuperar para a função social desse nível da educação a sua centralidade, que é o estudante, pessoa em formação na sua essência humana. Que artigo bonito, hein? Nossa, isso aqui é bom escrever, deixar no moral da escola. Parágrafo único. As funções indissociáveis de educar e cuidar, quando articuladas pedagogicamente no interior da própria instituição e externamente com os serviços de apoio e ainda com as políticas de outras áreas, proporcionam ações integradas que asseguram a aprendizagem, o bem-estar e o desenvolvimento do estudante em todas as suas dimensões. Intenso, hein? Artigo 6º. Na oferta da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, devem ser atendidos os preceitos emanados das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica e das diretrizes curriculares nacionais para cada uma dessas etapas, respeitadas as especificidades e o público a que se destinam. Então, na oferta da educação infantil e do ensino fundamental, deve ser atendido também o que está lá posto nas diretrizes curriculares, tá bom? Vamos juntos. Artigo 7º. O acesso público e gratuito ao ensino fundamental e ensino médio deve ser garantido aos que não concluíram essas etapas na idade própria, respeitadas as disposições normativas do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, do regimento escolar e da proposta pedagógica da instituição de ensino. A cada etapa da educação básica pode corresponder uma ou mais das seguintes modalidades de ensino. Essa eu já vi cair em concurso, hein? Educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação básica do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola e educação à distância. Olha quanta modalidade, 7 modalidades, mas é claro que tem a legislação última e alteração de agosto de 2021 da LDB, que ela coloca, né, a modalidade a mais, né, da educação bilíngue de surdos. Então, muito provavelmente, se perguntarem sobre essa resolução, tem essas 7 modalidades. Mas, todavia, entretanto, né, a LDB tem mais uma. Então, ó, educação de jovens e adultos, educação especial, profissional, educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola e educação à distância. Parágrafo único. Na oferta das modalidades da educação básica, a instituição de ensino deve atender ao disposto nessa deliberação e em regulamentação específica. Artigo 9. As mantenedoras das instituições de ensino devem garantir as condições físicas, estruturais e de funcionamento para oferta com qualidade,
de etapas e modalidades da educação básica. Essa também pode cair em concurso, hein? Quem é que deve garantir as condições físicas e estruturais de funcionamento, né, das modalidades para dar sequência, né, e desenvolvimento na educação básica? As mantenedoras, né, no caso da educação pública estadual, a Secretaria de Estado de Educação, né, no caso das municipais, a Secretaria Municipal de Educação. Capítulo 2 da Organização da Educação Básica. Artigo 10. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios ou por forma diversa de organização. Sempre que o interesse do processo de aprendizagem e as condições de especificidades socioculturais da comunidade assim o exigirem. Muito bom! Parece que é o artigo acho que 21 ou 23 da LDB, né? Aqui só está alterado o finalzinho, né? Especificidades socioculturais da comunidade. Muito bom, isso aqui também cai em concurso, tá? Vamos se ligar no artigo 10 dessa deliberação. Parágrafo único. A organização por alternância regular de períodos de estudos é permitida, na oferta da educação básica, somente nas escolas do campo, quilombolas e indígenas. Olha aqui que legal, né? Então a educação de campo, né? A educação quilombola e a educação indígenas, ela tem mais alguma coisinha aí a mais, né? É permitido a elas a alternância regular de períodos. Artigo 11. Na educação básica deve ser assegurada, obrigatoriamente, a carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar. Nas etapas de ensino fundamental e do ensino médio, devem ser excluída a carga horária e dos dias letivos previstos no caput, o tempo reservado aos exames finais, se houver. As instituições de ensino devem implantar e implementar gradativamente educação em tempo integral, em conformidade com os planos nacional, estadual e municipais de educação e demais orientações específicas. Olha que artigo interessante, né? Então, as instituições de ensino devem implementar a educação em tempo integral, né? Não vamos esquecer do Plano Nacional de Educação, no Plano Estadual de Educação e nos planos municipais. Por mais que nós estejamos aí num governo que defende o neoliberalismo e o arruxo, né, dos investimentos públicos na educação, né, a gente tem uma dificuldade muito tremenda de avançar nas pautas, né, que estão postas ali no Plano Nacional de Educação, mas, entretanto, está aqui, é regulamentado por lei, então a gente tem que sempre torcer e avançar com essa implementação. Da melhor maneira possível, né? Implementar de qualquer maneira também não. Pessoal, artigo 13. A proposta pedagógica é documento obrigatório da instituição de ensino que norteia e orienta as ações planejadas, será elaborada por meio de processo coletivo, com participação da comunidade escolar e local, de forma a possibilitar uma ação pedagógica voltada para o respeito e a valorização da diversidade e para a formação da cidadania plena. Muito bom! Lembrando que essa proposta pedagógica ela cai, né, naqueles conhecimentos pedagógicos em relação ao próprio PPP, a participação da comunidade, né, a organização do trabalho escolar, visando, né, a gestão democrática. Vamos juntos. Parágrafo 1º. Na proposta pedagógica, devem ser definidas as metas que se pretende alcançar no processo de aprendizagem e no desenvolvimento do estudante, sendo um dos meios de viabilizar a escola democrática para todos e de qualidade social. Parágrafo 2º. Cabe à instituição de ensino, considerada a sua identidade e a de seus sujeitos, articular a formulação da proposta pedagógica com os planos nacional, estadual e municipais de educação, o contexto em que a escola se situa e as especificidades locais e de seus estudantes. Muito bom! Parágrafo 3º. Na implementação da proposta pedagógica, as instituições devem assegurar a formação continuada de seus profissionais. O regimento escolar é documento legal obrigatório que normatiza a proposta pedagógica e constitui-se um dos instrumentos de execução de ensino ministrado com transparência e responsabilidade. Já vimos também muitas questões que envolvem o regimento escolar, né? Que ele é produzido na escola mesmo e aqui vai ter algumas regras, né, normativas para que se faça e se cumpra o regimento escolar. Parágrafo 1º. No regimento escolar, a instituição de ensino define a sua natureza e finalidade, a forma de gestão, a estrutura organizacional e as normas que regulam seu funcionamento. Então, é quem que faz, né, o regimento escolar? A instituição de ensino. Claro que sempre com vistas na Secretaria de Estado de Educação, né, a família, a comunidade, mas é ela que faz.
O regimento escolar deverá ser aprovado mediante ato específico e disponibilizado ao estudante ou a seu responsável no ato de matrícula. As alterações regimentais deverão ser informadas ao setor competente da Secretaria de Estado de Educação, a SED, para o devido acompanhamento. Muito bom. Artigo 14, sobre o regimento escolar. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ser constituídos por uma base nacional comum, a ser complementada por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos estudantes. Então aqui, né, fala sobre a BNCC, né? Aqui no início, nos primórdios. Parágrafo 1º, é obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nas etapas do ensino fundamental e do ensino médio. Bom, são regulamentados por lei, né? Então a gente tem que sempre chamar a atenção da escola, dos professores, para que a gente se cumpra, para que nós possamos, né, cumprir e debater essas questões. No caso da cultura afro-brasileira, ela surge na Lei 10.639, 11.645 no caso da lei sobre a história e cultura dos povos indígenas. Bom, esse parágrafo 2º, pessoal, é bem bacana, né, que visa a comentários em relação, né, a deixar claro que é possível e é necessário, temos que abordar, enquanto educadores, os temas contemporâneos, né, temas que são abrangentes sobre a realidade social. E aí, né, fica muito claro que a liberdade de cátedra, né, já tão falada na Constituição, na própria LDB e nessas normativas regionais, aqui no caso, nessa deliberação. Ao contrário do que diz muito, né, as questões que envolvem aí alguns movimentos que querem limitar, né, a discussão e a liberdade de cátedra, né? Por exemplo, escola sem partido, que não faz sentido, né? Então, por exemplo, a gente tem que abordar sim temas contemporâneos, e dentre os quais são vários, né, 12 aqui nessa deliberação. Vamos ver agora esses 12. Item 1, direitos da criança e dos adolescentes, das crianças e dos adolescentes, muito bacana. Educação em direitos humanos, eu gosto muito desse tema e eu utilizo, né, em sala de aula. Educação ambiental, e aí tem temas, né, que vão transversalizar, né, várias questões que envolvem várias áreas de conhecimento. No caso de educação ambiental, muito propício, né, que os professores da ciência da natureza, né, da biologia, né, foquem muito nessa questão. E é claro, né, o de história, geografia e filosofia também, e sociologia podem tomar como um tema muito importante na educação ambiental. Mas ele conversa demais com as áreas da ciência da natureza. Educação para o trânsito, muito importante. Educação alimentar e nutricional, essencial esse tema, né? Educação fiscal, já conversei com professores de matemática, colegas que eu tenho aí, né, no Maria Elisa, né, no José Maria, em outras escolas, que de fato eles promovem, né, a educação da economia, educação fiscal e utilizam, contextualizando o ensino de matemática. Muito bacana mesmo. Educação financeira, né, tá aí, né, ela dialoga muito com a questão anterior, com o item anterior, né, o item 6. Inciso 8. Saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social. Importante, né? Temos que tratar sim desses temas. 9. Respeito, valorização e direitos dos idosos. Muito bom. Conscientização, prevenção e combate à intimidação sistemática, né, o bullying. Haja vista que esse item é muito importante para mim. Estou fazendo um projeto de pesquisa e iniciação científica com os alunos da educação básica, sobre esse tema, né, bullying e aí a intimidação sistemática. Cultura sul-mato-grossense e diversidade cultural. Conheço vários professores de artes, né, de geografia, professores que tratam a questão da cultura sul-mato-grossense mesmo. E o tema contemporâneo, né, 12, né, superação de discriminações e preconceitos como racismo, sexismo, homofobia e outros. Aqui, né, dialoga muito com a questão dos direitos humanos, dialoga muito com a questão da prevenção do bullying, entre outras questões. Muito bom. Lembrando que no currículo de referência do Estado de Mato Grosso do Sul há o tópico, né, a seção destinada aos temas contemporâneos, que dialoga muito com esses aqui, tá? Lá ainda vai ter mais alguns, né? A educação voltada para tecnologias, né, a questão das mídias digitais e mais outros temas. Artigo 16. No oferecimento das etapas e modalidades da educação básica, a instituição de ensino deverá prever em sua organização e registrar na proposta pedagógica e no regimento escolar a garantia de educação escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
conforme norma específica. Então tem que ter na proposta pedagógica, no regimento escolar, a questão da educação escolar especial, né? Muito bom que ela é uma modalidade, né? Dentre as outras modalidades de educação. Artigo 17. A organização da oferta das etapas da educação básica deve pautar-se, entre outras, nas diretrizes, distribuição proporcional das atividades de ensino, quando da organização do tempo escolar em jornada integral, planejamento sistemático das atividades de ensino, então as diretrizes, né, da educação, definição das competências específicas dos profissionais integrantes da comunidade interna, adoção de metodologias inovadoras com vistas ao alcance do rendimento escolar do estudante, valorização dos saberes adquiridos pelos estudantes fora do ambiente escolar, desenvolvimento de atividades e práticas pertinentes trazidas pela comunidade, promovendo a sua integração no processo educativo, de forma a diversificar a rotina escolar e ampliar os conhecimentos historicamente acumulados. Muito bom, tem professores que tratam aí de vários temas, né, que incorporam conhecimentos da comunidade. Eu já vi professores fazendo projetos em fitoterapia, né, projetos culturais, entre outros. Planejamento e desenvolvimento de atividades em outros ambientes da comunidade e da região, asseguradas as medidas de segurança aos estudantes. Então, mais uma diretriz, desenvolvimento de trabalhos em equipe e de projetos coletivos envolvendo professores e estudantes de diferentes faixas etárias. Desenvolvimento de projetos interdisciplinares, abrangendo as diferentes áreas do conhecimento. Proposição e desenvolvimento de projetos de pesquisa utilizando diferentes recursos. Atendimento especial a grupos com habilidades ou dificuldades específicas. Desenvolvimento de normas de convivência, visando ao exercício da cidadania, a promoção de valores e de respeito ao bem comum. Então são diretrizes importantes aí. Artigo 18. A equipe pedagógica da instituição de ensino, sob a orientação e participação do gestor escolar, em articulação com os demais profissionais, terá a incumbência de... Pessoal, estamos acabando, daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas questões sobre, né, essa deliberação. Então a equipe pedagógica, né, terá a incumbência de quê? Elaborar, executar, avaliar e implementar a proposta pedagógica, garantir o cumprimento dos dias letivos e de carga horária, assegurar a execução do plano de trabalho dos docentes, garantir estratégias para avaliação e recuperação dos estudantes que apresentem dificuldades na aprendizagem ou baixo rendimento escolar. Isso aqui as coordenadoras e coordenadores fazem bastante, né? A questão da recuperação paralela, né? Ir atrás dos professores, conversar com a equipe, promover, né, e propor estratégias de melhorar o rendimento dos estudantes. Articular-se com as famílias e a comunidade construindo processos de integração entre a comunidade local e a escola. Vamos revisitar essas questões, haja vista que a Covid-19, né, atrapalhou um pouco essa articulação. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e o rendimento escolar dos estudantes. A equipe pedagógica faz isso mesmo. Artigo 19. Os mantenedores e os gestores das instituições de ensino incumbir-se-ão de promover as condições estruturais e de funcionamento da instituição, bem como os materiais necessários e recursos tecnológicos para o desenvolvimento da ação pedagógica com vistas a assegurar o padrão de qualidade. Olha aqui, importante, hein? Pessoal, né, as instituições mantenedoras, né, e os gestores, fiquem ligados com a questão, né, das condições estruturais de funcionamento das instituições. Já recebi relatos de colegas aí, sobretudo em algumas escolas, que estava faltando álcool em gel, né, faltando alguns equipamentos aí para as escolas. Bom, artigo 20, na composição de turmas deverá ser atendido o quantitativo máximo de estudantes estabelecido nas normas vigentes, com vistas ao cumprimento do padrão de qualidade definido nacionalmente. Olha aqui, composição de turmas tem que ter, né, um quantitativo máximo de estudantes. Né? Não pode ser qualquer número de estudantes. E quem vai regulamentar isso? Essa deliberação que é regulamento. Pessoal, prometi que ia fazer a leitura até o artigo 20, depois a gente continua com o capítulo 3 das etapas da educação básica e mais bastante informação muito bacanas, muito pertinentes, né, para o nosso estudo aqui. Beleza? Independente de processo seletivo ou legislação ou concurso público, o professor ele tem que ler o PPP, ele tem que ler as deliberações, ele tem que ler, né, o regimento escolar de sua escola. Acho que é importante. Questões, vamos que vamos, vida que segue, vamos que vamos.
Vamos treinar. Pessoal, de acordo com a deliberação 10.814 do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, a avaliação da educação infantil, aí tá lá, é realizada por meio de provas, todavia não tem objetivo de retenção. Não é realizada, pois a promoção para o ensino fundamental é automática, vamos pensando aí. É realizada por meio de portfólio, valendo-se do mesmo para a promoção ou retenção para o ensino fundamental. É realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem objetivo de promoção ou retenção. Essa aqui a gente não leu ainda na deliberação, está mais à frente. Se não me engano, é lá perto do artigo 40, 45, uma coisa assim. Bom, aqui é a letra D, né, realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança. A educação infantil não tem a retenção, né, como proposta, como finalidade, tá bom? 2. De acordo com a deliberação 10.814, existem distintas modalidades de educação. Sobre o tema, é correto afirmar que... Bom, item A. Existem 4 modalidades de ensino, a saber, educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e educação do campo. Não, né, gente? Tem mais, então aqui eu já vou dizer que não é essa. Letra B. Existem 6 modalidades de ensino, a saber, educação de jovens e adultos, educação profissional e tecnológica, educação básica do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola e educação à distância. Aqui parece-me que está faltando alguma modalidade, está faltando educação especial. Se a gente for contar também que tem a nova modalidade de educação bilíngue de surdos, e aí aumenta mesmo. Letra C, existem 7 modalidades de ensino, a saber, educação de jovens e adultos, a EJA, né? Ou como o pessoal lá no Nordeste chama, EJA, a EJA, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação básica do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola e educação à distância. São essas 7 modalidades. Então a letra C está correta, né? Na oferta das modalidades da educação básica, a instituição de ensino tem exclusividade na decisão sobre o tema. Não, tem que ficar esperto com o que está dizendo essa deliberação aqui. Não é a instituição de ensino que decide, não. Essa D está errada. E, segundo a deliberação, a educação escolar quilombola, a educação do campo e a educação escolar indígena são as modalidades permitidas, né? São as únicas aí. Não, né? Tem mais. Então é a letra C mesmo. 3. Julgue o item a seguir de acordo com a deliberação 10.814. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternâncias regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem e as condições e especificidades socioculturais da comunidade assim o exigirem. Essa que a gente leu, né, lá no início, né? Muito bom, essa está correta, ela pega da LDB, tá bom? Esse item está correto. Julgue o item a seguir de acordo com a deliberação número 10.814 do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. As instituições de ensino devem implantar e implementar gradativamente a educação em tempo integral, em conformidade com os planos nacional, estadual e municipais de educação e demais orientações específicas. E aí, né? As instituições devem aumentar e implementar, né, gradativamente a educação em tempo integral? O que vocês acham aí? Sim, essa está correta, né? É o que diz realmente a letra da lei da deliberação. E essa está corretíssima. Vamos adiante. 5. De acordo com a deliberação 10.814, o regimento escolar é documento legal obrigatório. Sobre o tema, é correto afirmar que o regimento escolar normatiza a proposta pedagógica, no entanto, não constitui-se um dos instrumentos de execução do ensino. Não, né? Ele é um instrumento importante, o regimento escolar. Esse não aqui, ele né, deixa a questão errada. Item B, o item, né, a alternativa errada. O regimento escolar normatiza a proposta pedagógica, mas é sempre as mantenedoras das instituições de ensino que o fazem. E aí? Errado, né? Lembra a questão da gestão democrática, né? Da coletividade, da articulação entre, né, a equipe pedagógica? Não é a mantenedora das instituições que fazem, está errada. Então vamos para a letra C. O regimento escolar deverá ser disponibilizado ao estudante ou ao seu responsável no ato de matrícula. Sim, o regimento escolar tem que estar acessível, né?
Esse é um fator de transparência da escola, da instituição escolar. Deixa aqui, essa aqui na berlinda aqui. Letra D. As alterações regimentais não precisarão ser informadas ao setor competente da Secretaria de Estado de Educação. Errada, né? Por mais que a escola ela tenha a capacidade, né, e ela tem a responsabilidade de fazer esse tipo de documento, que é o regimento escolar, as alterações no regimento elas precisam sim ser informadas, né? Então está errado. Não será necessário que a escola aprove um regimento escolar caso a mesma tenha aprovado um PPP, que é o projeto político-pedagógico da escola. Errado, não é isso que diz a deliberação. Ela vai falar que a escola, né, tem que disponibilizar ao estudante ou seu responsável no ato de matrícula. Então a letra C. A letra C está correta. É isso. Valeu, pessoal, né? Como avançar e se preparar bem. Leia o material, vou deixar disponibilizado esse material para vocês, né? Vamos juntos, essa é a Maratona de Concurso de Professores. Muitíssimo obrigado, vamos sempre aí tecendo reflexões sobre a educação, sobre a sociedade, sobre a complexidade do real e aí fazendo amigos e amigas, né? Professores, professoras, colegas de jornada, sempre na solidariedade e no respeito. Valeu, gente, um abração, vamos junto. Não posso ficar mais na internet, muito menos não posso ficar mais na live porque tenho que dar aula daqui a pouquinho. Valeu, até mais!